o que é o que é. Se apresenta como ciência, reivindica o título de ciência, engana muitas pessoas que acham que de fato é ciência, mas na verdade é uma pseudociência. Este é um assunto muito polêmico que atinge o ego e atinge as concepções de muita gente. E é sobre este assunto que eu gostaria de tratar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, como vão vocês? Eu espero muito que vocês estejam super bem e que todos os seus projetos sejam realizados. Aqueles projetos maravilhosos que você coloca toda a sua força, coloca todo o seu potencial e o seu trabalho. Eu quero muito que sejam realizados, porque você, meu amigo, minha amiga, que está aqui para mais este vídeo, é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho dúvidas disso. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas e eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. E para mim é uma grande honra e uma satisfação sem medida ter você aqui comigo e saber que você abre as suas portas para me receber neste momento. Eu me sinto muito honrado em receber você dos diversos lugares do Brasil e do mundo. Isso mesmo, você que está no estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, você que está no Rio de Janeiro, você, meu amigo, minha amiga, do Espírito Santo, você de Minas Gerais, da Bahia, do Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco. Alô, meu querido Pernambuco, um forte abraço a todos vocês. Você que está no Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, você que está no leste do Brasil, muito obrigado. Você dos quatro cantos, receba meu caloroso abraço. E também você que está em outro país, porque não se engane, não se engane. Quando eu olho sempre as estatísticas do canal, é maravilhoso perceber que até pessoas de outros países têm nos visitado aqui, têm deixado o seu comentário. Isso para mim me honra muito. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que se trata este canal, deixa eu dizer para você que você está no canal Vigilante da Razão. É um canal que trata sobre assuntos de cunho cético e racional. Por exemplo, o canal Vigilante da Razão, ele trata sobre ateísmo. Sim, também sobre agnosticismo, religião, sobre política, sobre filosofia, um pouco de tudo para deixar você muito bem informado. E volto a dizer, seja muito bem-vindo. E direto para o vídeo de hoje. Hoje eu quero tratar sobre um assunto muito, mas muito bom. Assista, por favor, até o fim, porque esse vídeo ele é muito importante. Vamos falar sobre pseudociência. Você sabe o que é uma pseudociência? Pseudociência é qualquer tipo de informação que é baseada em apenas conjecturas. Mas estes conhecimentos, estas informações, estes métodos não são considerados ciência. E os defensores dessas informações tratam como se fossem ciência. Daí surge o nome pseudociência. Tudo aquilo que se apresenta como ciência, mas de fato não contém o método científico, o teste científico, não é possível verificar através da análise e da observação. Ou seja, existem algumas características que diferenciam uma ciência de uma suposta ciência ou de uma pseudociência, mas pode ter certeza que no Brasil e no mundo existem várias pessoas que teimam em achar que uma pseudociência é uma ciência. E eu quero abordar neste vídeo alguns critérios muito simples para você saber diferenciar o que é ciência do que é
pseudociência? Primeiro que a gente precisa ver que, por muito tempo, não existia método científico suficiente para diferenciar o que era ciência do que era pseudociência. Então as pessoas procuravam explicação para muitos fenômenos da natureza através da religião, através de explicações fabulosas, fantasiosas e míticas. Ou seja, se alguém tivesse algum problema de saúde, pode ter certeza que em muitas culturas eram tratadas essas pessoas como pessoas amaldiçoadas, pessoas das quais não se tinha a proteção divina ou algum castigo foi imposto a essa pessoa ou aos seus pais. Isso mesmo, muitas pessoas tentavam justificar os problemas que afetavam a população com explicações do tipo maldição hereditária. Você já ouviu falar, até mesmo nos dias de hoje, sobre essa questão da maldição hereditária? Parece que as pessoas que recebem de Deus ou de alguma entidade um tipo de maldição têm a condição e a característica de passar esta maldição de geração para geração. Só que isso, meu amigo, minha amiga, é mais um exemplo de pseudociência. E na modernidade nós temos diversos outros exemplos de pseudociência que eu gostaria de tratar aqui junto com todos vocês. A pseudociência é frequentemente caracterizada pelo uso de afirmações vagas, de tentativas rigorosas de refutação, a falta de abertura para a avaliação de outros especialistas e uma ausência generalizada de processos sistemáticos para desenvolver teorias racionalmente. Então, é comum as pessoas que defendem uma determinada pseudociência se utilizarem da falácia do apelo à autoridade, mas de forma errônea, muito errônea. Por exemplo, imagine um especialista em engenharia aerodinâmica agora se meter a falar sobre geologia, sobre os abalos sísmicos que ocorreram no decorrer de todas as eras da existência do planeta. Então, é bem por aí. É muita confusão que gira em torno dessas pseudociências. É importante que a gente entenda, inclusive, alguns exemplos modernos de pseudociência. Não quero dizer com isso que é unanimidade, que a comunidade acadêmica, por exemplo, classifica totalmente, com todos os seus quadros, essas atividades como pseudociências, mas a grande maioria sim classifica. Então vamos lá: pseudoarqueologia, pseudohistória, parapsicologia, mediunidade, espiritismo científico, problema mente-corpo, cubo do tempo de Jean Ray, astrologia, criacionismo, design inteligente, terra plana, ufologia, homeopatia, acupuntura, grafologia, efeito lunar, piramidologia e cristais, numerologia, criptozoologia, geologia do dilúvio. Então esses são alguns exemplos de pseudociências. E as pessoas que são defensoras desses processos e desses sistemas que são pseudociências, elas não aceitam serem classificadas como pseudocientistas. As pessoas que defendem com unhas e dentes se valem dos seus títulos, se valem de experiências anedóticas, se valem de vários tipos de artifício. Eles, de fato, defendem com unhas e dentes essas pseudociências. Inclusive, eu já falei aqui no canal a respeito da astrologia, que é diferente da astronomia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também é um exemplo de pseudociências. O que é importante a gente entender quando a gente trata a respeito desses problemas de pseudociências que tentam nos empurrar goela abaixo? São métodos que fogem do método científico.
E não adianta você dizer, mas funciona para mim, mas fulano de tal fez e deu certo, se submeteu a um determinado tratamento homeopático e deu certo, fulano de tal, de repente, passou por um tratamento com cristais e apresentou melhora. Isso daí são experiências, por muitas vezes anedóticas, e são experiências isoladas. E pode acreditar que, por muitas vezes, há explicações mais lógicas e racionais possíveis para descartar a influência dessa suposta pseudociência no processo qual alguém vem passando e se submete a essa pseudociência. Quando a gente era pequeno aqui na cidade onde eu moro, haviam algumas mulheres que se apresentavam como rezadeiras. Essas mulheres, elas faziam rezas em crianças que apresentavam problemas de saúde. A pessoa está com uma diarreia, está com uma gripe, com um resfriado, e um suposto mal olhado. Quem nunca ouviu falar na questão do mal olhado? Você olha para uma criança e você admira muito aquela criança e seu olho, veja qual é a lógica da questão. O olho da pessoa tem a capacidade de jogar algum tipo de problema na criança. Essa é a forma de pensar do povo antigamente. E ainda hoje existe a figura da rezadeira também no cenário social das comunidades mais carentes e menos esclarecidas. Então, a criança é levada à rezadeira e ela faz uma reza com um galho de pião roxo. E naquele momento, a criança ao chegar em casa, passa a ter uma melhora. É comum que as pessoas que defendem essa pseudociência tradicional e ancestral até, é comum que as pessoas digam, melhorou porque foi rezada por fulano. A criança foi rezada por fulano. Mas na verdade não. O corpo humano é que se adaptou a uma condição hostil causada por uma bactéria, por um fungo, e enfrentou esse fungo, enfrentou essa bactéria. Não foi influência nenhuma de reza de ninguém. E por falar nisso, um grande exemplo de pseudociência que tem sido defendida por grande parte das pessoas no Brasil e até no mundo é a questão da fé. Por mais que algumas pessoas digam, mas a fé não combate a ciência, a fé anda paralelo com a ciência. Eu já disse em algumas ocasiões aqui e repito, isso é impossível. Por quê? A ciência, ela tem algumas características que a diferenciam da fé, por exemplo. A ciência, ela possui o método científico, a avaliação científica, a refutabilidade, a falseabilidade. A ciência, ela inclusive dá condições de qualquer pessoa, desde que dotada daqueles critérios científicos, possa efetuar testes e verificar a efetividade do processo científico, do processo médico, do processo terapêutico, por exemplo. Mas as pseudociências não. As pseudociências, inclusive isso é uma característica de muitas das pseudociências que existem, é justamente limitar o conhecimento do processo a algumas pessoas supostamente iluminadas ou, de repente, pessoas que já adotam para si aquela realidade. Aí você tem a questão do viés de confirmação, que está envolvido também em muitas das explicações apresentadas pelos pseudocientistas e seus entusiastas e suas entusiastas. Então, é preciso que a gente pare e pense. A fé, ela é um efeito placebo na mente de muitas pessoas e no corpo de muitas pessoas. Imaginem uma pessoa, por exemplo, que está orando. Ela está de joelhos na igreja ou na sua casa. O que acontece com essa pessoa? Há um fenômeno chamado de homeostase por conta da posição que ela se encontra. A circulação sanguínea passa a ser alterada, porque ela não está em movimento, ela está parada numa posição só. Então essa homeostase pode influenciar em alguns processos corporais, fisiológicos, que o corpo da gente ele se beneficia. Isso sem contar que muitas pessoas que têm a sua fé, ela
acredita piamente que ela está sendo cuidada, zelada, protegida por um ser superior, que tem uma inteligência além da que ela mesma tem. Então, na mente do ser humano surge uma sensação de cuidado, de zelo, uma sensação de amparo, que ele não teria caso ele não tivesse a fé. Só que é importante que a gente entenda que o processo de fortalecimento do humanismo no ser humano, ele suplanta muitas necessidades. Porque quando a pessoa tem acesso ao conhecimento de que, por exemplo, ele, por conhecer a verdade dos fatos, por entender que ele não está sendo cuidado por um ser superior, ele pode não ter um amparo que por si só já é fantasioso, mas ele tem a realidade a seu favor, ele tem os medicamentos a seu favor, ele tem as condições de recorrer aos mecanismos realmente efetivos. Então, é como muitas pessoas dizem, que preferem uma amarga verdade do que uma doce mentira. O efeito placebo da fé na mente das pessoas, inclusive, é também capaz de ocasionar diversos outros sentimentos e sensações e ansiedades e expectativas, porque ele acha realmente que tudo que aconteceu, por exemplo, no passado com os supostos servos de Deus, vai se replicar na sua própria vida. E isso não acontece. As pessoas tendem a encarar essa realidade da fé como placebo, da fé como uma pseudociência, apenas do ponto de vista benéfico. Por quê? A religião acaba funcionando como uma muleta para algumas pessoas. Tirou essa muleta, a pessoa cai e se quebra todinho. E por muitas vezes, vale lembrar também que algumas pessoas se utilizam da explicação seguinte: quando você tem uma fé, você tem uma vida mais propícia a ter menos doença, a ser mais saudável, pelo simples fato de você ter uma fé. Mas isso pode muito bem ser explicado, por exemplo, no padrão de vida, na forma de vida, nos hábitos de vida que os religiosos escolhem para si. Por muitas vezes, as religiões, elas detêm um padrão, por exemplo, de abstenção de álcool, de abstenção de tabaco, do incentivo a atividades físicas, do incentivo a você participar socialmente do convívio entre os seus iguais. Então isso para o cérebro e para o corpo é benéfico, mas a religião funciona apenas como um aparato condutor para toda essa realidade de vida. Há pessoas, inclusive, que afirmam com muita categoria que podem sim usufruir de uma vida saudável sem o auxílio da religião e de forma gratuita. Porque, não se engane, a religião ela acaba cobrando o seu preço. Você, para ter acesso àquele patamar de vida, você precisa pagar, você precisa estar ali eivado de outras responsabilidades que tomam conta da sua mente e te fazem uma pessoa seriamente comprometida, inclusive psiquicamente, psicologicamente comprometida e cheia de expectativas que serão expectativas em vão. Na maioria das vezes há muita frustração quando as pessoas acreditam que a religião é o que de fato ela não é. Ela não é. Os problemas acontecem, as doenças também acontecem e afetam pessoas independente da sua condição, independente da sua religiosidade. Certo? Então, meus amigos e minhas amigas, se você ainda acredita em pseudociências, eu lamento muito por você. Lamento muito por você. Por quê? As pseudociências trazem uma solução falsa para muitos dos problemas que afetam a humanidade. E acabam envolvendo o ser humano em uma situação de dependência psíquica e emocional. Imaginem uma pessoa que acredita ainda em Papai Noel. Essa pessoa também pode acreditar em mula sem cabeça, em Saci Pererê. São conhecimentos culturais e folclóricos que fazem parte do nosso povo. Porém,
precisamos saber muito bem dividir. Não é realidade, é apenas cultura, é apenas folclore. Mas quando você, por outro lado, acredita que uma árvore sagrada, ela vai lhe curar de determinado problema, porque simplesmente uma entidade vai interferir através desta árvore sagrada, aí fica difícil a vida. Fica difícil realmente você aterrissar no planeta, aterrissar na realidade dos fatos. Inclusive, na nossa pesquisa, eu percebi que não é o cristianismo, por exemplo, que tem o poder de proporcionar uma qualidade de vida melhor para algumas pessoas. Estudos comprovam, por exemplo, que pessoas que têm hábitos como meditação, como outras buscas espirituais, pessoas que tentam buscar na natureza, em alimentação majoritariamente natural, têm sim a possibilidade de alcançar um nível e um padrão de vida tão bom quanto as pessoas que de repente praticam uma fé, ou até melhores condições. Então é importante que a gente entenda, gente. As pseudociências estão aí, há quem as defenda com unhas e dentes, mas cabe a cada um de nós filtrarmos as informações as quais nós recebemos diariamente. É preciso que a gente entenda e saiba diferenciar. É apenas um grupo seleto que está defendendo as informações em questão? É apenas aquele grupo de pessoas já iniciadas em práticas, até mesmo ocultistas, que defendem aquilo? Qual é a interferência que essas práticas e essas noções de pseudociências têm na vida das pessoas de fora? Porque uma ciência, os conceitos científicos, têm uma capacidade maravilhosa que é interferir na vida de qualquer pessoa, independente do seu credo religioso, independente da sua condição social. Ou seja, quem toma uma aspirina para amenizar a dor de cabeça, ele nem precisa entender o mecanismo de funcionamento da aspirina. A aspirina vai aliviar a dor. A pessoa que se submete a um processo anestésico por conta de uma cirurgia, ele nem precisa saber como é que a anestesia funciona no seu corpo. A anestesia vai funcionar. É fato. O sol, por exemplo, ele não precisa que você acredite nele. Ele vai brilhar e vai emitir calor. É fato. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de maturidade intelectual e interesse também em refutar essas coisas que nos sobrevêm. Tá certo? Eu, particularmente, travo uma luta constante. As pessoas acreditam que a vida de um ateu é focada apenas em refutar a religião, em combater os pastores, combater os desmandos das religiões, mas não. A nossa vida está cheia de influências de processos de pseudociência. A nossa vida moderna hoje ainda tem uma influência, até porque muitas práticas pseudocientíficas, elas se modernizam, elas se atualizam, elas surgem à torto e à direita. Não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira. Tem pessoas que fazem questão de falar a respeito dessas práticas pseudocientíficas, de defender com unhas e dentes, vendendo inclusive curas milagrosas que não são reais, ou que pelo menos não são devidas ao uso de certas substâncias, à prática de certos rituais, ao acesso a certas informações. Então é preciso que a gente abra os nossos olhos, até porque vivemos em uma sociedade que tudo é precificado. É comum a gente receber, por exemplo, no nosso e-mail, até mesmo navegando nas redes sociais, convites de pessoas que oferecem curas milagrosas para a obesidade, curas milagrosas para o diabetes, problemas cardíacos, com o uso de substâncias que sequer são testadas e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então abra seus olhos. A gente tem essa responsabilidade de levar até você essa informação. Por quê? Porque somos formadores de opinião. Então, não vamos permitir, por exemplo, que pessoas faturem alto
à custa da ignorância de pessoas que acham que conhecimentos ancestrais, que práticas milenares, pelo simples fato de existirem há muito tempo, são as mais eficientes no tratamento de problemas de saúde, no tratamento de problemas, por exemplo, emocionais, no tratamento de problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você abra seus olhos mesmo. E da próxima vez que lhe ofertarem uma solução mágica, que lhe ofertarem uma ideologia, uma informação maravilhosa, uma ideia de terraplanismo, uma ideia qualquer de curas milagrosas, pare e pense, analise direitinho se realmente faz sentido ou não. Tá certo? Um forte abraço, fiquem na paz, fiquem na razão. E eu não esqueci, alô você que é inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não é membro, torne-se membro e me ajude de forma substancial a continuar com esse trabalho. E se você de repente quer fazer uma doação de qualquer valor para esse seu humilde produtor de conteúdo, fique à vontade. O nosso Pix está passando aí na tela, vigilantedenilson@gmail.com, vigilantedenilson@gmail.com. Muito obrigado por sua audiência e até mais, pessoal.